Quero dar uma palavra de saudação aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube. E é um prazer muito grande a gente poder estar aqui nesta noite para mais uma mensagem desta série que trata da nossa identidade. Identidade, você é mais. Em Jesus nós somos mais. Eu gosto de pensar nisso. Deus nunca nos deixa desamparados, não importa o que a gente está passando. Deus nunca desampara, porque Ele sempre entende que existem mais coisas que Ele pode fazer na nossa vida. Olha, se Deus está abençoando sua vida, maravilha! Deus pode abençoar mais. E se Deus não está abençoando, Ele pode começar a abençoar, porque tem muita bênção guardada. É a especialidade de Deus nos abençoar. E nós estamos seguindo alguns personagens do Antigo Testamento para entender essa questão da identidade. Então nós já vimos a vida de José. Foi tão bacana, eu passei a relembrar momentos da minha juventude, quando nos congressos jovens a gente pensava em exemplos como o de José. E na semana passada nós falamos sobre Moisés. E nós vamos seguir a linha da história da ocupação da Terra Prometida, falando hoje sobre Josué. Josué é um personagem que vai nos ajudar muito a entender essa dimensão da identidade. Então, o tema da mensagem de hoje é: você não é a sombra de alguém. Você não é alguém para viver na sombra dos outros, para viver imitando os outros. Você não é uma cópia de alguém. Você não tem que fazer as coisas porque todo mundo faz. Você tem que ser você mesmo. Sabe por quê? Porque você é mais. Isso é que é importante na obra de Deus. O texto encontra-se no capítulo 1 do livro de Josué. Esse texto também relembra os momentos de congressos de juventude, quando muitas vezes eu ouvi mensagens de grandes pregadores falando desse trecho de Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Será o objeto do nosso estudo, da nossa reflexão, da mensagem de hoje. Mas eu quero deixar apenas o versículo 2 para a nossa meditação. Esse versículo começa dizendo o seguinte: meu servo Moisés está morto. Moisés acabou. O povo não tem mais Moisés. O povo agora tem você. E você não é Moisés. Você é Josué. E você também é meu servo. E é meu servo porque é Josué, e não porque você se parece com Moisés. Você é você mesmo. Olha, gente, essa palavra tem um poder muito grande para nós, não é? Por isso, a gente colocou o tema dessa mensagem hoje, né? Você não é cópia dos outros. Você não tem que fazer as coisas porque o outro fazia desse jeito. Ah, mas todo mundo faz. Quer ver uma coisa mais destrutiva em qualquer iniciativa que você queira fazer? É o fator destruidor das iniciativas, do empreendedorismo. O que é que destrói? É aquela fala fatídica dizendo: eu nunca fiz assim. Nunca ninguém fez desse jeito. Nunca ninguém tentou dessa maneira. É verdade. Nunca. Por isso que você é uma pessoa especial, porque você não tem obrigação de fazer tudo aquilo que todo mundo já fez. Inovar é algo que está ao alcance de todos nós. Então, para quem deseja ter uma vida bem-sucedida, uma vida de sucesso, uma vida de realização, então a gente precisa desenvolver essa confiança no que nós somos. Acreditar que eu não tenho que copiar ninguém. Sabe por quê?
porque a gente é mais. Deus nos fez com essa capacidade de ir além, de inovar, de tentar o novo, de ter essa capacidade criativa. Eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu estou fazendo durante essa semana. Eu fui convidado a escrever um conteúdo para um curso de EAD de uma universidade católica. Então eu tenho que estudar teólogos católicos, principalmente medievais e renascentistas. E eu estou estudando isso 24 horas por dia quase, porque eu durmo pensando nisso, eu acordo pensando nisso, almoço pensando nisso e tenho que dar conta desse trabalho. E uma das coisas mais surpreendentes que eu descobri, que aqueles teólogos medievais e renascentistas desenvolveram na sua compreensão, é de que o ser humano é dotado de uma capacidade divina de criar. Deus fez cada um de nós com essa capacidade criadora. Assim como Deus criou o universo inteiro, a natureza, do nada, inclusive a gente, Ele fez cada um de nós com o mesmo poder criador dele. Claro, não precisamos mais do nada, né? Porque Ele do nada fez tudo. E tudo que nós temos foi Ele que fez. Então, a partir daí, a gente também pode criar. A gente pode fazer isso, é da gente. Só que falta uma coisinha para a gente colocar isso em prática. A gente precisa desenvolver essa confiança, não na nossa própria força, mas nesse dom de Deus que Ele nos deu de fazermos coisas novas, coisas melhores, de inovarmos, de tentarmos fazer aquilo que é para o bem para todos e todas. Bom, gente, Josué é um personagem que é emblemático na história do povo de Deus. Ele está vivendo um momento crucial, que é quando o povo vai ocupar a terra prometida. Recentemente, um grupo de estudo bíblico produziu um material muito interessante para evangelizar pessoas que vivem essa condição de não ter a terra para trabalhar. Pessoas ligadas ao movimento dos trabalhadores sem terra, que é objeto de preocupação para muita gente. Mas o grupo de estudos bíblicos voltados para pessoas nessa condição de serem trabalhadores rurais sem terra para trabalhar, então eles desenvolvem um estudo sobre a ocupação da terra. E Josué é o personagem que dá a inspiração para saber o que é que nós podemos fazer para aproveitar melhor o espaço, né, das nossas ocupações. Não só para quem é lá do MST, mas para a gente que vai ocupar situações futuras. A Késia estava falando de uma inovação nos seus estudos. Então, Késia, o que é que você precisa fazer para ocupar esse espaço? Para ocupar essa nova realidade que vai fazer parte da sua vida? É a nossa igreja. O que é que a gente precisa fazer para ocupar os espaços, para poder inovar, para poder, de forma criativa, fazer com que a nossa vida seja uma novidade, seja inovadora, não uma cópia do que todo mundo anda fazendo, não para repetir aquilo que todo mundo está fazendo, como se a gente fosse aquele recurso da informática, não é? Como é que é o nome dele? Você, Vicson, sabe o que é? Ctrl+C, Ctrl+V. É o famoso, né? Copia e cola. Famoso copia e cola. Olha, isso aí, a gente é craque nisso, a gente aprendeu. Se ninguém sabe informática, Ctrl+C, Ctrl+V é coisa que é o beabá da informática, não é não? Cristina, você já fez isso? Não, né? Está perdendo tempo. Mas copia e cola você já fez. Muitas vezes. O pessoal de TI usa o teclado em conjunto, né? Aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V.
que é o copia e cola, são os comandos do teclado para copia e cola. É bom que todo mundo aprende informática. A igreja é bom por causa disso, né? A igreja também é cultura, né? A gente também tem aula de informática nesse sentido. Então, Moisés tinha morrido e Josué estava diante do desafio. Sobrou para ele. Era ele. Ele era o líder natural que iria suceder Moisés. Ele realizou um grande trabalho de espiar a terra antes de chegar. Quando o povo chegou na beira do rio para atravessar para a terra prometida, ali estava Josué e Calebe entre os espias enviados para poder saber como é que era o morador que estava lá, os ocupantes antigos. E todos os outros companheiros de Josué e Calebe vieram apavorados, dizendo que eram gigantes, que era gente muito forte, que eles não iam conseguir vencer. Mas Josué e Calebe foram os únicos que entenderam que o poder de Deus seria suficiente para abençoá-los. Olha, gente, a palavra de Deus deixa bem claro para a gente qual era essa condição. A condição é aquilo que aconteceu até agora na travessia do deserto durante 40 anos era uma realidade. Essa etapa acabou. Daqui por diante é uma nova realidade e você não tem que repetir aquilo que foi feito anteriormente. O versículo 1 de Josué, capítulo 1, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Essa é a realidade. É isso que temos. Temos um líder que fez um trabalho extraordinário, chegou até aqui, que bacana, agora acabou. Agora é você, Josué, porque você é um continuador dessa obra. Não vai ser uma coisa estanque, mas você não vai fazer as mesmas coisas que Moisés fez. Era um momento de transição. E nesses momentos de transição, algumas coisas são essenciais para a gente fazer. Em primeiro lugar, é preciso ter muita coragem para poder encarar esse desafio. É ter essa ousadia de poder dar o passo, de superar aquelas coisas que temos dentro de nós mesmos que nos impedem de avançar para o futuro. Era essa a condição do povo de Deus. E estava sobre Josué, nos ombros de Josué, a responsabilidade. Por quê? Deus lança a Josué um desafio. O desafio de ser ele aquele que vai experimentar na sua prática de vida, nas suas tarefas, na sua maneira de ser, grandes coisas que Deus quer realizar. Quem é que vai dar continuidade? Sou eu. Ah, que bom. Então, nós temos aí um grande desafio que precisa ser vencido. Eu sou a pessoa através de quem Deus vai realizar grandes coisas. Será que a gente consegue entender isso na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa profissão, no nosso estudo, na nossa igreja, na nossa família? Saber que é nos nossos ombros que está a responsabilidade de dar continuidade. E conosco temos o privilégio de colocar a nossa vida à disposição de Deus para as grandes realizações. Como é que a gente faz isso? Bom, eu queria convidar você a pensar no livro, no capítulo de Josué, de 1 a 9, quais são as atitudes que a gente precisa para fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida de forma inovadora, de forma com que a gente experimente o melhor que Deus tem preparado para nós.
Quais são os desafios que eu preciso assumir para ser eu mesmo, para fazer o trabalho do meu jeito, para que Deus me use, para que eu seja eu e não o Moisés que já morreu, para que as pessoas me vejam como quem eu sou e não como quem estava no mesmo lugar que eu antes de mim. Para que ninguém diga, mas fulano fazia assim. Eu disse, mas eu não sou fulano. Não tem pai e mãe que faz isso? Fizeram com vocês? Em mim fizeram. Não, mas o teu irmão não fazia isso. Olha, o teu irmão já está trabalhando. Olha o teu irmão, olha a tua irmã, já está fazendo. Fizeram com você? Que maldade, né? Acho que de cada 10 mães, 11 devem fazer isso, né? Não é não? Todo mundo acaba tendo que imitar alguém, ser induzido a imitar alguém. E nós não somos imitadores de ninguém. Não temos por que ser a cópia, a sombra de alguém que já fez alguma coisa até grandiosa, importante antes da gente. Mas nós temos o privilégio de assumir esse grande desafio de ser o instrumento de Deus para grandes realizações. Vamos anotar aí, você que está com os bolsos, né? Vocês mostram com os bolsos aí. Vamos ver quais são essas atitudes para a gente aceitar esse desafio de sermos nós mesmos, de sermos quem somos nas mãos de Deus. O primeiro é dar o primeiro passo. Eu preciso tomar a iniciativa. Eu preciso querer. Eu preciso avançar, dar um primeiro passo. A nossa família estava conhecendo aquele sistema de patinetes que tem nas ruas, né? Elétricos, né? E ninguém sabia andar de patinete. Aí alguém chegou sabendo andar. Ele disse, olha, o segredo é dar o primeiro empurrãozinho. O resto acontece. A vida é exatamente isso. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa encarar a realidade, dar esse primeiro passo. Seguir adiante com o povo de Israel para a terra prometida exigia que Josué desse o primeiro passo. Não seria uma tarefa fácil. Canaã já era ocupada. Josué já sabia quem estava lá ocupando a terra. E o que precisava acontecer é que dali por diante Deus desse a condução. Mas o primeiro passo era de Josué. Esse era o passo importante. Então, meus amados irmãos e irmãs, se nós queremos experimentar grandes vitórias na vida, grandes realizações, a gente precisa ter a coragem de dar o primeiro passo. Foi o que o Senhor disse a Josué. Como prometia a Moisés, todo lugar onde você puser os pés, eu darei a você. Então, colocou o primeiro pé, já é vitória garantida. Deu o primeiro passo, já é conquista. Deu a primeira caminhada, você já está ganhando território para poder fazer a vontade de Deus. A gente precisa aprender a dar esse primeiro passo. Antes, quando eu estava já mudando para Niterói, começando a morar em Niterói, a gente pagava aluguel, né? Não tínhamos... o aluguel era caro, né? Aí um dia estávamos andando e alguém lembrou para a gente, a palavra de Deus diz que onde pisar a planta dos vossos pés será vosso. Aí eu e Solange, imediatamente, na primeira varanda, primeira fachada de prédio que a gente viu, a gente colocou os dois pés como uma metáfora de que a gente tomava posse dessa promessa. Onde pisar a planta dos vossos pés será vosso. O sentido é, se você der o primeiro passo, esse espaço que o seu pé ocupa já é seu. Já é vitória. Já é conquista. A segunda atitude é, você não está sozinho. Acredite nisso.
Você não está sozinho. Tem gente do teu lado. Ah, Deus está do meu lado. É verdade. Deus está ao nosso lado. O segundo passo, dali em diante, ele nunca será dado sozinho. Nunca você estará sozinho. Primeiro porque Deus garante a você que Ele estará com você. Foi a promessa dada a Josué. Mas, meus amados irmãos, como é que você sabe que Deus está ao seu lado? É porque Ele nunca deixa de enviar os seus mensageiros. Pode ter certeza, Deus sempre manda os seus anjos, seus instrumentos, aquelas pessoas que vão agir em nome de Deus na sua vida para te abençoar, para te proteger, para abrir portas, para fazer com que coisas aconteçam. Não vai ser algo etéreo, assim, tipo mágico, não. É gente com gente que Deus vai usar para poder abençoar a sua vida. É dessa maneira que Deus age. É dessa maneira que Deus se faz conosco, se presente conosco, através da comunhão, através da partilha. Josué não estaria sozinho para dar o primeiro passo. Teria todo um povo ao lado dele. E se ele desse o primeiro passo, ele certamente teria a companhia, o fortalecimento de toda aquela multidão, de todas aquelas pessoas que seriam ali usadas por Deus para lhe dar força, para lhe dar coragem, para seguir adiante. Acredite, meus irmãos, minhas irmãs, nós não estamos sozinhos no mundo. Estamos cercados de anjos, de gente, de tudo quanto é lado. Não é aquela coisa daquela música, né? Tem anjo para todo lado, anjo subindo, anjo descendo. Não, os anjos estão aqui. São os mensageiros dele, os instrumentos dele. Sou eu e você que estamos juntos nessa caminhada. Como diz a promessa para Josué, no versículo de número 5, nunca, nunca, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você nunca estará sozinho, porque eu sempre mandarei meus anjos a estarem trabalhando por você. E o anjo do Senhor, como diz o salmista, acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Terceira atitude é desenvolva uma nova atitude. Um novo jeito, uma nova mentalidade, uma nova disposição, um novo ânimo. Aquilo que você trouxe você até aqui não é suficiente para a novidade de vida que virá pela frente. Não adianta você querer que Deus abençoe você daqui para frente agindo do mesmo modo que você agiu até agora. É preciso mudança. Não adianta querer as mesmas as bênçãos celestes agindo do mesmo modo que você sempre agiu, fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Deus tem coisas grandiosas para fazer? Tem, mas Ele requer nova atitude, novo coração, nova visão, nova mentalidade. Josué precisava ter coragem para fazer o deslocamento do lugar em que ele se encontrava para ser a pessoa que o Senhor gostaria que ele se tornasse. Então, meus amados irmãos, Moisés era essa pessoa que ele teve que fazer esse deslocamento. Levou 80 anos tentando para até ficar prontinho para ser usado durante mais 40 anos. E Josué, será que vai ser assim comigo? Será que eu vou ter que gastar a minha vida inteira, eu com 120 anos de idade, ainda aguentando povo me desobedecendo, povo fazendo coisa errada? Será que eu vou ser essa pessoa ainda? E Josué precisava ter essa disposição nova, esse novo coração. Deus, de forma insistente, pede para que Josué tenha essa nova disposição. Olha que coisa interessante, eu anotei 3 vezes, no espaço de 9 versículos, que Deus diz a Josué, seja forte e corajoso. Foi assim no verso 6, seja forte e corajoso. Foi assim no verso 7, somente seja forte e muito corajoso. E também no verso 9, seja forte e corajoso, Josué.
Tenha essa disposição, essa nova atitude de encontrar força e coragem em você mesmo para poder fazer aquilo que Deus quer que você faça. Quarta atitude: oriente sua vida pela vontade de Deus. Deus tem um plano para a gente, Deus tem vontades para a nossa vida. Deus tem vontades eternas para nós como pessoas, seres humanos. Deus tem vontades eternas para nós como seguidores de Jesus. E Deus tem vontades particulares, coisas que Ele gostaria de fazer com a gente. E como eu falei das outras vezes, nas outras mensagens, coisas que só eu posso fazer. É claro que se eu não fizer, Deus vai ter no plano divino dele outras soluções, que eu não sei quais são. Mas aquilo que você pode fazer, Deus está pronto a capacitá-lo para que só você faça. Só você faça. Então, mude aí a sua direção. Em vez de fazer aquilo que você acha que é a tua vontade, passe a fazer a vontade de Deus. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, uma vida bem-sucedida corresponde a viver da maneira como Deus nos criou, com os nossos potenciais. Você não precisa inventar a roda. Você não precisa formular novas técnicas, novas teorias para poder fazer aquilo para o qual Deus te criou. Deus te criou para isso, Ele te deu dons, talentos, habilidades, para que você possa ser quem Ele gostaria que você fosse. Josué, se ele quisesse ser bem-sucedido, era imprescindível que ele seguisse as orientações que estavam dadas, estavam ali na Torá, na lei de Deus. Era só ele pegar aquelas diretrizes e viver de acordo com aquelas orientações. As Escrituras, meus amados irmãos e irmãs, são fonte de inspiração para quem quer ter uma vida realizada. Como eu gosto de dizer muitas vezes, é o maior e melhor manual de autoajuda que a humanidade já conheceu. E Jesus, que está ali apresentado nas Escrituras, foi o maior mestre de vida que também a humanidade já aconteceu. Então, gente, para de seguir guru, para de seguir influencer, para de seguir essa gente que fica dizendo coisas que não experimentaram em suas vidas. Siga a palavra de Deus, siga Jesus, Ele tem as respostas certas. Assim disse Deus a Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Por quê? O Senhor explica para ele: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Como é que você vai ser bem-sucedido mesmo, Josué? Se você fizer de acordo com o que está nas Escrituras. Meditar nisso, refletir sobre as implicações disso na sua vida. Não é pegar fundamentalisticamente um texto de forma anacrônica e fazer aquilo acontecer, como fez o camarada, não é? Que estava lendo a Bíblia, pedindo orientação de Deus, então ele abriu e encontrou ali um versículo sobre o que ele deveria fazer com a vida dele, naquele momento que ele estava vivendo tão difícil. O versículo dizia: e Judas foi e enforcou-se. Aí ele ficou para: Senhor, eu tenho que fazer isso. Aí ele fechou a Bíblia de novo, abriu a Bíblia de novo e disse: vai tu e faz o mesmo. Se você levar ao pé da letra o que está nas Escrituras, você vai tomar decisões erradas. A Bíblia é para a gente meditar, refletir, pensar por nós mesmos, sermos capazes de tomar decisões críticas sobre a nossa vida. Eu queria encerrar com essa atitude, essa quinta atitude. Diga sim para o chamado divino. Deus quer fazer grandes coisas através de você. Deus quer realizar grandes coisas através da sua vida. A tarefa de conduzir o povo não era apenas uma estratégia política
para Josué. Eu vou ser o governante, legal, eu vou ser o presidente da república, vou fazer o que eu quero, eu mando e aconteço. Né? Ninguém tem que responder por mim. Eu sou plenipotenciário. Não é só uma questão de ocupação de um cargo, mas de toda uma ética de vida. Era o cumprimento do propósito divino como uma ética divina na vida. Nossas realizações representam muito mais do que circunstâncias momentâneas, do que aspectos circunstanciais. As nossas escolhas, as nossas decisões precisam estar inseridas dentro do propósito eterno de Deus para a nossa vida. Deus está trabalhando de alguma forma por nós. Deus está cuidando da nossa vida. Deus está cuidando da nossa igreja. Ele está fazendo coisas que a gente não pode perceber agora. Eu sei que Deus está trabalhando por você. Eu sei que Deus está cuidando da sua vida. E Ele não vai desamparar no momento crucial, no momento que você mais precisa. Deus nunca nos desampara. Deus trabalha por nós em todo o tempo. Como diz o salmista, não é? O guarda de Israel, ele não dormita. Ele está em vigilância, cuidando, protegendo, trabalhando todo o tempo em favor dos seus eleitos. Por isso, o chamado para Josué era exatamente esse. Não fui eu que mandei. Não sou eu que estou te chamando. Não sou eu que estou colocando sobre os seus ombros essa tarefa. Então, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É como quem diz assim, eu já estou trabalhando por você, camarada. Eu já cuidei desse povo. Eu já preparei todas as coisas para que o seu trabalho seja bem sucedido. Eu já estou lá na frente. Ou como diz aquela poesia que o Mário Solo gostava de recitar, Deus já está nos nossos amanhãs. Deus já está nos seus amanhãs, meu irmão, minha irmã. Eu não poderia deixar de concluir essa palavra com esse versículo, né? Do versículo 7. Sabe quem é o maior interessado pelo seu sucesso? Para que você tenha uma vida bem-sucedida? Não é a tua mãe que fica dizendo para você imitar o teu irmão mais velho, né? Não é o teu patrão para imitar aquele empregado que é o funcionário do mês. Não é também da repartição pública que diz que você tem que cumprir com as leis igual todo mundo faz. Claro que todas as coisas são importantes. O maior interessado no seu sucesso é Deus. Porque Deus está trabalhando nisso arduamente. Momentos de transição na vida vão acontecer vários sobre você. Você vai ter vários momentos de transição. Aliás, hoje, todo orientador de carreira diz isso. Você termina a tua faculdade, não é, Kézia? Que bonitinho, recebe o seu diploma. A chance de você chegar aos 65 anos, que é a idade da aposentadoria, cumprindo aquela carreira, é zero. Mas as chances de você se reinventar durante toda a sua jornada, todo o seu trabalho, são todas. Você vai ter que fazer muitas e muitas transições na vida. Você vai ter que passar por isso muitas e muitas vezes. É isso que o Senhor quer fazer com a gente. Quantas transições você já passou na sua vida? Quantas? Na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida de fé. Quantas transições nós já tivemos que fazer? Então, os nossos momentos de transição na vida, para enfrentarmos novos desafios, não devem nos amedrontar, nos assustar, nem nos desanimar, porque elas são sempre oportunidades para que a gente possa seguir em frente
na confiança de que Deus está conosco em toda e qualquer situação. Josué 1,7 diz: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Amém? Deus abençoe a sua palavra, os nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus nesta hora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Dá-nos, ó Deus, força e coragem para colocarmos em prática os teus propósitos na nossa vida. E que isso sirva, ó Deus, como uma palavra de ânimo, de nova disposição, para que nós, como teus filhos, possamos te servir cada vez mais, para seguirmos em frente naquilo que o Senhor tem planejado para nós. Nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Quero agradecer aqui a companhia dos nossos irmãos lá do YouTube. Que Deus abençoe a vida de vocês e convidar a todos para conhecer a nossa igreja. No próximo domingo, nós teremos um momento de decisão importante para a nossa igreja. Então, nossos irmãos e irmãs estão convocados para que a gente possa fazer esta reunião nossa, né? Que todos podem participar sobre a nossa caminhada como igreja, que é uma coisa que interessa a todos. E que isso sirva de uma oportunidade boa de cada um refletir sobre como Deus pode usar a sua vida na obra dele. Deus abençoe a todos. Então, ficamos por aqui na nossa gravação. Nós que estamos por aqui, vamos continuar louvando ao Senhor.